drugs, no guns, no games, no falls. My way, my world, my precious thoughts. My friend, my world, my fight, my laws. Don't give a fuck, don't mind at all. Apesar da proibição e de muitas notícias falando sobre seus malefícios, muitos jovens ignoram isso e continuam usando cigarros eletrônicos. Até hoje não me afetou em nada, mas eu tenho sim medo que possa gerar algum problema. Eu creio que há uma grande diferença entre o pod e os cigarros convencionais, vamos dizer assim, justamente pelo tipo de vapor que a gente está consumindo. Com pod, cigarro eletrônico, ele é mais vaporização, ocorre um processo de vaporização. E com relação aos cigarros e paeiros, tabacos, é um processo de combustão, ou seja, há uma queima para você ingerir aquela fumaça. Então eu creio que o pod, com relação à fumaça que ambos produzem, eu acho que a do pod ela é menos prejudicial do que a dos cigarros. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os dispositivos não ajudam a controlar a dependência e podem fazer tanto mal quanto qualquer outro cigarro. Os cigarros eletrônicos, hoje são a porta de entrada para o tabagismo. A gente sabe que esse é um dos maiores riscos, porque devido ao uso de essências, de aromatizantes, torna o uso dele mais agradável do que o cigarro convencional. E isso acaba sendo um atrativo entre os jovens, do que a gente tem percebido cada vez mais cedo as pessoas estão iniciando o uso do cigarro eletrônico. Um dos fatores principais que levam os jovens a consumirem os cigarros eletrônicos se dá pela influência, entre os amigos e até mesmo dentro de casa. Eu comecei a fumar por conta de amizade. Eu ia pra rolê, meus amigos fumavam, e aí, por estar junto, eu comecei e gostei. Eu tive influência de alguns amigos meus, também eu olhava eles e falava, quero. Meus pais sabem que eu fumo. A minha irmã também é fumante, então acho que essa questão dela fumar, para eles não foi um problema eu fumar. Existem vários fatores psicológicos que possam influenciar os jovens adolescentes e induzirem a experimentação do cigarro eletrônico e mesmo a caírem na armadilha da dependência provocada pelas altas cargas de nicotina que é liberada no seu aerosol. Um dos principais fatores psicológicos é a tendência que o adolescente tem, na busca por identificação e por aceitação num grupo social, a tendência que o adolescente tem de copiar comportamentos, imitar comportamentos. Então, o efeito contágio do comportamento de uso do cigarro eletrônico, ele pode acontecer, se num determinado grupo social, grupo de amigos do adolescente, os outros jovens também estiverem fazendo uso. Eu comecei a fumar, eu acredito que foi por essa influência de amigas, então eu vi elas fumando e aí eu me interessei por isso e aí eu acabei desenvolvendo o hábito de fumar. Eu andava com meus amigos, ia pra festa com eles e despertou meu interesse, além de que meus pais fumam também e mesmo sem nunca tendo fumado antes, quando você tem um contato você desperta mais interesse e aí eu comecei a fumar. Como é que funciona o cigarro eletrônico? O que é o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico é nada mais, nada menos que um sistema, uma cápsula em que você tem uma bateria dentro, com um sensor e um vaporizador, um cartucho que tem uma certa quantidade de nicotina e alguns aromatizantes, essências que são colocadas e basicamente, através de uma descarga elétrica eu consigo vaporizar essas essências. E aí a pessoa suga isso daí, enfim, como se fosse tragar um cigarro convencional, Então, a constituição do cigarro eletrônico, eles são constituídos? Eles são constituídos basicamente de um equipamento eletrônico, é como se fosse um pendrive, que se fala, em que você tem ali dentro uma substância química que ela volatiliza, e aí você tem nicotina, você tem aromatizantes, tem vários outras substâncias que dão diferentes sabores e odores. As consequências negativas para a saúde pelo uso do cigarro eletrônico, elas podem ser pensadas ao se considerar a trajetória das substâncias tóxicas ao longo do organismo. Então, principalmente, no momento inicial, o aerosol ele entra pelas vias aéreas e é absorvido na mucosa pulmonar. Então, vocês já podem imaginar que aquelas substâncias tóxicas em contato com esse sistema respiratório, essas substâncias vão ativar
uma série de mecanismos moleculares e celulares inflamatórios e, portanto, provocar um quadro de inflamação que pode ser, ainda que leve, pode ser crônico, e isso trazer um custo para a saúde ao longo do tempo. Até porque as pessoas que entram na dependência, né, que caem nessa armadilha, elas muitas vezes não pensam numa porta de saída. Devido ao fato dos cigarros eletrônicos não possuírem um cheiro tão marcante como cigarros ou outro tipo de fumo, muitos familiares nem desconfiam que seus filhos são adeptos a esse tipo de uso. Uma parte da minha família já sabe que eu fumo pod, outras não. Inclusive, quando eu chego com o pod em casa, eu deixo ele em cima da mesa, onde eu trabalho, onde eu estudo. E tem gente que sabe, já viu, como tem gente que nunca viu e nunca falou nada. Ah, já viram de vez em quando, mas estão nem aí, não ligam. Uma das maiores dificuldades dos pais é identificar o uso do cigarro eletrônico no filho, adolescente, especialmente quando esse esconde um dispositivo, quando esse não comenta o que vem fazendo nos bastidores, né, sem mostrar para os pais o que está acontecendo de fato. E como é que os pais podem ajudar nessas condições, se a informação não chega? Então, o primeiro grande passo é que os pais abram o canal de comunicação. Então, que os pais possam ouvir as informações que os adolescentes trazem, sem julgamento, sem sermões, numa atitude e numa postura de colaboração, muito mais de ouvinte do que de alguém que automaticamente preza pelo direcionamento do filho ou da filha. Porque quando os pais agem de uma forma automática na informação e não ouvem sem julgamento e não deixam que os filhos tragam as informações, consequentemente os adolescentes se fecham, né? E muitos adolescentes falam, mas eu já sei o que meu pai ou o que minha mãe vão dizer. Então, é importante que os pais surpreendam positivamente os filhos nessa escuta, que é uma escuta sem julgamento. Mas afinal, será que é possível parar de fumar os cigarros eletrônicos? Ou melhor, será que os jovens estão dispostos a parar de fumar um dia? O tratamento para a dependência do cigarro eletrônico é fundamentalmente o tratamento para a dependência à nicotina. Então, o tratamento envolve um conjunto de medidas comportamentais que podem ser desenvolvidas a partir do segmento com terapeuta, que dará o suporte para o paciente nesse período e nessa jornada de desintoxicação e de se manter abstêmio, e também, paralelamente, medidas farmacológicas que podem ser implementadas com indicação clínica do médico, que fará a avaliação do paciente em questão. O importante é sempre, quando qualquer pessoa que faz uso de cigarro eletrônico ou qualquer outra substância, procurar um especialista para ter uma melhor avaliação sobre o assunto. Eu espero parar um dia, não pretendo continuar não. Eu pretendo parar de fumar um dia sim. É uma questão que eu até trabalho comigo mesma, porque eu vejo que traz impactos na minha vida. Então eu acredito também que é muito da fase de vida, né? Essa questão da faculdade, eu fumo com as minhas amigas sempre, mas eu acredito que quando eu ficar mais velha, né, daqui uns anos começar a trabalhar, eu penso que não vai ser algo mais que eu vou sentir tanta necessidade assim, tanto pela questão de você se sentir socialmente aceito num grupo quando você fuma, né? Então eu acredito que eu tenho essa vontade de parar de fumar. Eu tenho essa consciência de que fumar faz mal, então eu penso em parar por causa disso, por causa que eu sei que vai afetar minha saúde, mas atualmente, com a dependência, eu não garanto que eu vou parar, mas eu tenho essa consciência que alguma hora eu vou ter que parar para cuidar da minha saúde. A mensagem final é que as pessoas possam desenvolver a consciência de buscar os melhores conhecimentos naquilo que se refere ao uso de cigarro eletrônico, para pesar melhor na balança os prós e contras, entendendo que há danos e malefícios também à saúde.